Obrigado, irmã. Vamos orar, irmãos? Estenda suas mãos. Pai querido, Pai amado, nós colocamos, Senhor, nesta hora, na Tua presença, Senhor, a vida do pastor Cláudio e da pastora Eliana, Senhor. O Senhor conhece o coração deles, o Senhor conhece o deitar e o levantar, Pai, e não foi à toa que o Senhor os preparou para trazer aqui, Senhor. Nós sabemos que a Tua vontade, Pai, será realizada através da vida deles nesta noite, através da presença do Teu Espírito, Senhor, que nós sentimos aqui nesta noite, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe, Senhor, grandemente. Derrame, Senhor, da Tua bênção, do Teu azeite, Senhor, sobre a vida deles, Pai, e que nós possamos receber esta palavra como eles já receberam no coração, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Eu sou o Cláudio da Eliana. Eu sou a Eliana do Cláudio. Nós somos casados há 40 anos. E esse ano a gente faz 41 anos de casados. Nós trouxemos aí uma foto da família. Essa é a nossa família, né? Nós temos aí o Emanuel, que é casado com a Larissa. Nós temos 3 filhos homens. O Emanuel é casado com a Larissa e tem a Catarina, que é desse lado. No meio aqui tem o Cláudio Júnior, que é o caçula, casado com a Railane. Tem a Valentina e a Joana. E aqui nós temos o filhote do meio, que é o Samuel, casado com a Juliana. Tem o João, o Matias e a Maria Flor. Né? Essa família, nossa bênção, é uma família que trouxe muita alegria também, choramos muito também. Algumas vezes na nossa vida, a gente vai falar um pouquinho aqui no decorrer da palavra, mas nós queremos dizer que nós servimos ao Senhor na comunidade cristã em Nova Friburgo. Nós somos pastores na área de família, tem 36 anos. Nesses 40 anos, nós somos o primeiro casal da igreja. Quando a igreja começou com 7 pessoas, nós nascemos nesse momento para o Senhor e sempre amamos famílias, né? Estamos aqui porque nós viemos de famílias destruídas, né? Talvez muitos de vocês tiveram, estava conversando aqui com o pastor Luciano, né? Antes disso, eu queria agradecer, eu anotei aqui o nome, para mim não errar. Queria agradecer ao pastor Luciano e Aline, ao pastor Júlio e Patrícia, né? E Paulo e Flávio, toda essa equipe, né, linda que está fazendo esse trabalho aqui. Quando eu cheguei aqui, nós já sentimos a presença de Deus, né, amor? Muito amor, uma igreja amada, a carinha de vocês. E o mais lindo é que a gente não conhece vocês, mas o Senhor conhece. E eu sei que esse tempo de qualidade que vocês separaram para estar aqui diante do Senhor, investindo no teu casamento, investindo na tua família, investindo naquilo que Deus tem chamado vocês, o Senhor não vai deixar vocês saírem daqui vazios. Vocês estão aqui já recebendo, eu creio nisso, e o Senhor ainda tem mais para fazer. Então, eu estava falando sobre o quê, amor? Eu estava falando sobre... tudo bem. Velhinho, estou esquecido. A gente estava falando sobre isso. Por que nós estamos aqui? Por que nós começamos e por que nós amamos família? Porque a família nasceu no coração de Deus. O Senhor é que criou a família. E Ele tem um propósito lindo. Só que muitos de nós, às vezes, não experimentamos um lar. Agora que eu lembrei, eu estava conversando com o pastor Luciano, e ele falando do pai cristão, a família cristã, que eles são um privilégio. E se nós estamos aqui hoje, os nossos filhos vão ser também privilegiados, porque nós conhecemos a palavra, Deus tem nos mostrado a palavra, e eu creio que nesses dias, muito mais do que conhecer a palavra, mas praticar a palavra, viver a palavra intensamente, para que a gente possa ser bênção para a nossa geração. E nós cremos nisso, que é isso que Deus quer fazer. Eu creio que Deus tem algo especial para Itatiba. Primeira vez que nós estamos vindo aqui. Mas nós sabemos que nós vamos embora, mas essa terra é de vocês. Essa terra é uma terra que Deus tem plantado vocês e se plantou. É vocês que Deus tem chamado para ser faróis nessa cidade.
faróis de Deus, pessoas que não simplesmente conhecem e vêm numa igreja, mas uma pessoa que no dia a dia vivem a palavra de Deus no seu casamento, com seus filhos e com a sua família. E nós viemos assim de famílias destruídas, meu pai saiu de casa, a gente sempre fala, quando alguém resolve se divorciar, ele não está destruindo a família dele, ele está destruindo a família dos filhos dele. Né? Então, nossos pais não deixaram essa herança boa para a gente. Meu pai saiu de casa, eu tinha 10 anos, o pai do Cláudio com 7, o pai do Cláudio casou umas 5 vezes, né? E meu pai também saiu, e a gente não acreditava em casamento. Mas quando a gente entende o propósito de Deus, e quando eu tive esse encontro com o Senhor, o Cláudio falou de Jesus para mim, e eu me converti, eu não era convertida, e Deus mudou a minha vida, mudou a minha história, né? E deu essa família. E eu vejo isso como misericórdia, graça do Senhor sobre as nossas vidas. Então, por isso que nós estamos aqui. Queremos lutar por famílias e queremos que, em nome de Jesus, muitos outros casais venham lutar por famílias, para que realmente venha fazer diferença nessa geração. O Senhor nos chamou para esse tempo que se chama hoje. Então, esse é o tempo de Deus nos usar e abençoar não só a nossa casa, mas que a gente possa transbordar para outras famílias. E Deus é um Deus que Ele treina a gente, Ele capacita, e nem sempre é com ensinamentos bonitinhos, né, gostosos, né, um seminário, você sentadinho de barriga cheia, né, como a Flávia está falando aqui, né, e às vezes Deus tem maneiras de trazer crescimento e amadurecimento na nossa vida através de experiências, às vezes, doídas, né? E, como o Leandro falou, nós viemos de famílias desestruturadas. Nós aos olhos dos homens, nós seríamos um casal improvável de estar nesse lugar. Tinha tudo para dar errado, né? E até hoje ele é nosso amigo, né? O pastor que fez o nosso casamento, ele conversou com a gente 2 vezes, era um pastor de uma outra denominação, a gente estava começando a procurar Deus em algum lugar, né? E esse pastor se dispôs a fazer o nosso casamento, e quando ele já tinha conversado com a gente uma vez, preocupado, né? Como é que ia ser, como é que não ia ser. Da segunda vez ele descobriu que nossos pais eram divorciados, ele falou assim, tem um vírus do divórcio andando na veia de vocês. Como que diz, né? Vai da zebra. Vigia. E foi a melhor coisa que nós ouvimos, porque a partir daquele momento nós passamos a investir no nosso casamento. Falei assim, a gente vai casar, não é para separar, não, vamos casar para morrer igual um maracujá de gaveta, velhinho, mas não vai ser o nosso caso, né? E com isso nós começamos a investir no nosso casamento e começamos a viajar. Nós viajamos de Friburgo a Goiânia, que dá 1.300 quilômetros de distância, para participar de encontros de casais, para que nós pudéssemos ficar fortalecidos para não acontecer no nosso casamento, o que aconteceu no casamento dos nossos pais ou de muitas pessoas que nós conhecíamos. Aí vai vendo como é que são as coisas, né? E, a partir daí, a gente começou a aprender tanta coisa, nós éramos o único casal na nossa igreja. E, então, até o pastor era separado na época, né? E não, nós... minha esposa não era cristã. Desculpa, está a pessoa lá na frente, né? Ele não separou não, tá, gente? Graças a Deus. Lá não tem como separar. Eram 2 pastores, um era solteiro e a outra esposa não era cristã. Aí, com isso, nós começamos a dividir a nossa experiência com os casais da igreja, né? E isso foi trazendo um movimento de família. A nossa igreja é conhecida como a igreja da família hoje na nossa cidade, né? E o tempo foi passando, a gente foi buscando ferramentas diante de Deus para restaurar casamento. Conhece aquela história que cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça? Então, nós não queríamos que acontecesse na família de ninguém o que aconteceu na nossa família. Então, nós fazíamos de tudo para lutar pelo casamento de outras pessoas. E Deus foi levando a gente nesse trajeto, né, durante todos esses anos, né, e nós conhecemos o Casados para Sempre, depois de fazer vários cursos, né, a gente aprendeu tanta coisa envolvida com família, e assim, nós tivemos muitas experiências com encontros de casais, tantas coisas que nós fizemos, tanta coisa dava errado, outras coisas não funcionavam muito bem, e a gente não desistia, fomos tocando nosso barco para frente com relação a isso, né? Até o dia que nós conhecemos o Ministério do Casados para Sempre de uma maneira sobrenatural, nós não vamos entrar nesse detalhe, e
começamos, então, a trabalhar com Casados para Sempre na nossa cidade. Nós fomos a primeira igreja que abraçou esse ministério lá. Nossa igreja tinha 100 e poucas pessoas, 200 pessoas. Em menos de 5 anos, nossa igreja estava com quase 1.800 pessoas. Nós tínhamos 25 grupos de Casados para Sempre por semestre na nossa igreja. O negócio cresceu, nós trouxemos os pastores das outras denominações, irmãos, aquilo teve uma arruaça na cidade, e, assim, uma boa arruaça, né? De Deus, né? E um dia nós estávamos numa forma... Eu estou falando isso porque quando eu vi esse trailer aí, né? Quem vai cuidar? Eu, né? Jesus, eu, né? Nossa, aí mexe com a gente, né? E, na época, né, ia ter uma formatura do Casados para Sempre, e foi um juiz, né, foi convidado para estar nessa formatura, o juiz da vara de família. Era a única vara. Sabe aquela formatura do Casados para Sempre, que o grupo que foi montado, assim, gente, testemunho vai ser o pior do que tem, né, do grupo. Tinha tanto testemunho bom. Logo hoje que o juiz está aqui, né, logo hoje que ele podia estar numa formatura assim, show, né, maneira pra caramba. Aí ele escutou os testemunhos, chamou a gente no final e falou assim: olha, eu ganho muito bem, não consigo restaurar um casamento. E vocês não ganham nada. Vocês conseguem restaurar casamento. Vamos fazer uma parceria. Parceria, como é que funciona esse negócio? Então, a partir daí, ele, a esposa dele, né, e mais uma promotora da cidade, começou a dar treinamento para a gente, como é que se comportava diante de uma audiência de conciliação. Tem algum advogado aí? Deve ter um monte, né? Que bom, né? Então, ensinaram para a gente tem que como a gente se comportaria numa audiência de conciliação, né? Então, ali, os casais... E nós fomos treinados para isso, recebemos uma identidade, né, um documento de identidade, nós éramos o longa-manos do juiz, assim, nós éramos a autoridade, olha que moral, né? 6 casais foram treinados para fazer isso, todo mundo ligado ao Casados para Sempre, lutava por família, e lá nós tínhamos, cada dia da semana tinha um plantão de um desses casais, nós fazíamos plantão lá, né? Nós tínhamos 40 minutos para fazer o casal desistir do divórcio, né? Você imagina, advogado de um, advogado do outro, aquilo era o inferno, verdadeiramente. Você imagina o casal para se divorciar, o que a esposa falava do marido, que ia ser o ex, né? E o que o marido falava da esposa? As coisas mais lindas do mundo, né? Amor, você é a flor, aquilo, essa desgraçada acabou com a minha vida. E ela fala assim: você não conhece esse homem, esse urso, esse ignorante, esse cavalo, e assim. E os advogados ficavam desesperados com aquilo, a gente mais ainda, né? E nós tínhamos 40 minutos para convencer um casal a desistir de divorciar, gente. Era isso. A sensação que a gente tinha, quem estava essas esteiras transportadoras que carrega lixo, cair na nossa cabeça. Essa era a sensação, né? Assim, como é que eles vão salvar esse povo, né? Aí a gente fazia a seguinte pergunta, assim: como que vocês se conheceram? Aí alguma coisa entrava lá. Alguns. Lá dentro dele, né? O de um deles. Isso era muito legal, né? A gente se conheceu assim, assado. Assim, vamos tomar um café. Tirava daquele ambiente, do advogado, de tudo, saía da sala de conciliação, a gente ia lá para o botequim, né? Falei assim, pingadinho aí. Ele falou assim: cara, você vai querer que o outro cara crie teus filhos, rapaz? Você sabe o maior número de estupro que existe? É de padastro. Assustava o cara, deixava ele desesperado. Não, eu mato um desgraçado desse. Você vai mais matar nada, você vai estar longe, não nem saber o que está acontecendo. Só dá uma chance para o seu casamento. Aí o cara falou: não, então tá bom, o que eu faço? Senão você vai entrar num grupo de casais. Não falava para sempre, não, né? Porque senão não dava certo. Aí eles entravam no grupo de casados, né? 2 meses e meio depois, estava convertido, desistindo do divórcio. Nesse período de 2 anos e meio lá, além da gente fazer esse trabalho, né, ainda a gente tratava dos acordos, né, de alimentício, né, que eram o mais sérios de todos, né? Então, 60 divórcios foram engavetados por conta desse trabalho, e grande maioria dessas pessoas são líderes de Casados para Sempre hoje. Uns são até pastores, para vocês terem uma ideia, né? Uns são até então, pastores. Quando vocês olham um negócio desse aí, ó, é possível você mudar a história de uma família e de uma cidade inteira.
de 2022 a 2023, 2024, Friburgo foi a única cidade no Brasil onde o número de divórcios caiu. 2002 a 2004, o número de divórcio caiu e o número de casamento aumentou. Por quê? O juiz determinou que ninguém casava na nossa cidade sem passar pela uma palestra do pessoal do Casados para Sempre. Ninguém. Aí, e ninguém se divorciava também sem passar pelo Casados para Sempre. Aí foi assim até a cabeça dele. Vocês não imaginam que brigueiro que dava esse negócio, né? Eu lembro que chegou um dia lá, chegou um camarada que era advogado, major do Corpo de Bombeiro. Esqueceu de falar Esquecemos de falar, gente. Nossas Mas não é ele não, tá, gente? Não é ele. Tá, Não Couto é esse Gisele, major, é por favor. outro. Couto e Gisele. São um casal que a gente anda há 25 anos juntos. Eles são mais que irmãos em Cristo, são nossos amigos. Se converteram num Casados para Sempre, né? E amanhã a gente vai pedir eles para falar um pouquinho da vida deles, né? Então chegou esse camarada lá, né? Zangado, e falou assim: ó, assina esse papel aí. Eu disse, mas por quê? É porque eu não aceito essa palhaçada, tem que passar por aqui para poder casar. Aí, tudo bem, mas o senhor podia ficar pelo menos uns 10 minutos aí? Não, não vou ficar aí, não. Aí a gente tinha que assinar para liberar. Senão não casava. Não casava, né? Em cartório nenhum da cidade. Aí, depois que o tempo passou, esse camarada chegou perto de mim e falou assim: eu queria te pedir perdão, porque hoje ele é meu amigo, tá? Queria te pedir perdão porque eu estava indo para o meu segundo casamento e a raiva que eu estava é que era muita humilhação para mim. Ter que passar por uma palestra de casamento, sabendo das besteiras que eu tinha feito. Ela trouxe você chorar. Coloca ali. Coloca ali. Não, vou botar no bolso. Colocar no bolso. A gente veio aqui para pregar ou para chorar? Tá bom. Então, e ele falou assim, e o trabalho que vocês estavam fazendo lá era muito, muito tremendo, né? Porque isso ajudou, inclusive, no meu segundo casamento, né? Eu passei a não cometer os erros que eu cometi no meu primeiro casamento. Então, o que a gente está querendo dizer com isso? Se vocês crerem, né? Se vocês abraçarem a verdade, que é a palavra de Deus, não tem nada que o Senhor não possa fazer através de vocês. Não aceitem nenhuma acusação sobre vocês. Se vocês estão aqui nessa noite, porque o Senhor escolheu para vocês estarem aqui, do jeitinho que vocês estão, tortinho, cheio de acusação, né? Quem estiver ouvindo as coisas assim, não cabe em mim. Isso aí cabe um pouquinho. Não, Deus não tem mais ou menos com ele. Com Deus é tudo. Não é mais ou menos, Deus é tudo. Se vocês estão aqui, é porque Deus quer tudo para vocês. Não tem pecado que o Senhor não possa perdoar. Jesus, ele aceita como nós estamos, que é vinde como estais, né? Ele troca o nosso jugo, né? Ele tira todo o peso sobre nossas vidas, todo o julgamento, ele tira tudo sobre a nossa vida. Ele nos quer limpos, ele nos quer santificados, porque é desse jeito que ele quer que sejamos instrumentos dele. Vocês creem nisso? Então, só para vocês entenderem, e esse negócio cresceu de uma tal maneira que... Já estou acabando, tá, amor? Não, tudo. Ela é minha fiscal. Não, eu estou olhando ela. Então, é que quando um irmãozinho que foi dar o treinamento para a gente lá nessa época, ele falou assim, Deus me deu uma visão de Friburgo, a gente mora na Serra, nossa cidade está a 900 metros de altitude. Assim, Deus me mostrava uma cachoeira, né? Descendo dessa cidade, assim, como nuvens, né? Assim, descendo da montanha, e aquela visão que o Rio de Janeiro inteiro ia ser inundado por essas nuvens, né? E quando ele foi lá, ele entendeu porque estava dentro desse reboliço todo que estava acontecendo. Ele falou assim, então é esse tempo de Deus que está acontecendo. E naquela época, né, convidaram a gente para poder estar ajudando um grande rio, vamos dizer assim, né? Tem carioca aí? Olha lá. Meu irmão, tudo bem? E nessa época, né, então nós começamos a ir para o rio, dar treinamento.
e o ministério cresceu de uma tal maneira que, assim, até hoje o Rio de Janeiro é o estado, a gente está doido para perder para São Paulo, tá, querido? Que tem o maior número de grupo de casados para sempre, né? Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque quando você crê, quando você abraça, Deus vai fazer. E a promessa de Deus é assim, ó, Deus vai ser glorificado e a tua alegria vai ser completa. Você crê nisso? Então, Jesus quer assim, quer que a nossa alegria seja completa. O diabo quer roubar a nossa alegria, mas Deus quer que a nossa alegria seja completa, né? E a nossa alegria é a alegria de Deus. O que Deus quer ver? Deus quer ver seus filhos, né, se reconciliar com Ele. Nós somos reconciliados com Ele, mas quantos Deus quer que se reconcilie com Ele? Então, assim, nós somos esses instrumentos de Deus. Vocês creem nisso? Então, vocês conheceram um pouquinho da nossa vida, né? Um pouquinho do que Deus fez na nossa vida, mas eu queria que vocês agora plantassem os pés na palavra e crescem exatamente o que está na palavra de Deus aqui, para que nada possa mover vocês da direção de Deus, nada possa mover de Deus, da vida de vocês, do plano que Deus tem para vocês, tá bom? Então, assim, no Velho Testamento, no livro de 1 Reis, no capítulo 2, 2 Reis, capítulo 2, versículo 19 até o versículo 22, diz assim, ó, os homens da cidade, quer dizer, os homens que moravam em Jericó, né? Diz assim, os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más e a terra estéril. Ele disse, trazei-me um prato novo e ponde nele sal, e lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse, assim diz o Senhor, tornei saudáveis essas águas e não mais procede daí morte nem esterilidade. Olha, primeira coisa, ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Então, a primeira coisa que acontecia aqui, quando chegou esse profeta de Deus, um homem de Deus, eu entendo assim, é como se Deus usou a boca de Eliseu para falar o que estava no coração dele. Então, Deus usa os profetas. Quem são os profetas e as profetisas dessa noite aqui? Olha só que tremendo, né? Então, se nós somos nação santa de Deus, povo escolhido de Deus, sacerdotes reais. Amém, queridos? Essa é a qualificação que vocês têm, esse é o status de vocês, esse é o posto de vocês. Sacerdotes, profetas, profetisas, homens e mulheres de Deus, nação santa. Nação significa família separada, santificada por Deus. Então, assim, quando ele chegou nessa cidade, ele viu que um problema foi apresentado para eles. Então, ele está dizendo, as águas são más, as águas são poluídas, e por isso a terra é estéril. Então, o que eles estavam querendo dizer com isso? A cidade era bem localizada. Eu queria que vocês trouxessem isso para a realidade de Itatiba. Essa cidade é uma cidade boa. Ela é bem situada, né? É uma cidade bonita. Quem gosta de morar aqui nesse lugar? Olha, mas quantas águas más estão rolando por essa cidade e estão tornando a vida das pessoas estéreis? Olha. Então, assim, quando ele diz assim, me dá um prato novo, deita sal nele. Então, o que significa um prato novo? Uma nova maneira de se alimentar. De que vocês têm se alimentado? Ou então, de que a população dessa cidade tem se alimentado? Se ela se alimentar de alimentos bons, ela vai ter uma vida saudável. Mas se ela comer Coca-Cola com sanduíche a vida inteira, eles vão morrer. Então, eles precisam comer uma comida saudável. Onde está a comida saudável? Amém? E quando fala de deitar sal, todos os holocaustos, todas as vezes que eu fazia alguma oferta para Deus, Deus mandava colocar sal naquela oferta. Por quê? Sal significa santidade, significa santificação, significa você estar purificando aquilo. Então, Jesus falou que nós somos o que dessa terra? Olha só, tem alguma coisa a ver, gente? Então, assim, vocês são o quê? Sal da terra. Então, vocês são as ferramentas de Deus para purificar, para limpar a vida das pessoas. Quando fala dessas águas, está falando do mover do Espírito Santo de Deus, está falando que, assim, de alguém que se move, que está dentro da gente. No livro de Mateus,
Prometo que já estou quase terminando. Capítulo 7, está aqui mesmo, já achei. Capítulo 7, João, capítulo 7, verso 34. O que é que eu leio? O olho cheio d'água. É isso aqui? 38. Então vamos lá. Jesus falando, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rio de águas vivas. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber, que nele cresce, pois o Espírito até aquele momento ainda não tinha sido dado, né? É que Jesus não havia sido ainda glorificado. O que Jesus está dizendo assim? Aquele que cresce nele, quem crê em Jesus aqui? Rios de águas vivas fluirão do seu interior. Rio fala de quê? De água, né? Agora, quando nós vivemos uma vida santificada pela palavra de Deus, nós limpamos o nosso coração, porque nós vamos falar daquilo que está no nosso coração, que é a palavra de Deus. E quando nós falamos quando nós purificamos a nossa vida, o que nós falamos, o que nós vivemos é a palavra de Deus. O que sai da nossa boca é palavras vivas, rios de águas vivas. Aquilo que vocês têm falado para as pessoas que vocês conhecem, que vocês amam, aqueles que estão passando por dificuldade, saibam que da boca de vocês está saindo palavras que causam vida na vida de outras pessoas. São palavras que transformam. E aonde tem esterilidade, o que significa esterilidade? Significa uma vida infrutífera. Esterilidade fala de uma vida longe de Deus. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar o quê? Vida em abundância. Então, o que sai da boca do diabo destrói, mas o que sai da boca de Deus traz vida. Então, essas águas vivas aqui, fala da boca de vocês, falando das coisas de Deus, transformando, curando, trazendo libertação, trazendo salvação. Então, assim, vocês são os instrumentos de Deus para mudar as águas dessa cidade, para trazer vida sobre essa cidade, transformar essa cidade. Não sei qual é a intensidade que Deus vai fazer isso, mas Deus quer fazer na intensidade máxima. Mas vai ser o que o coração de vocês derem para Deus, é isso que Ele vai fazer funcionar nessa intensidade. Amém, queridos? Então, Paulo, a carta aos Efésios, que eu já não vou ler lá mais, né, mas só vou falar. Nós cantamos um cântico aqui que fala assim, eu vou confiar em Ti, né? Pois és meu fundamento, não fala sobre isso. Então, Paulo fala assim, nós somos pedras vivas. E o Senhor está construindo em nós um edifício bem ajustado para a morada dEle. Então, olha só que tremendo. Como que você edifica uma vida espiritual? Através dos elementos de materiais de construção que estão na Bíblia. Não da casa de materiais de construção. Eu sou construtor, por isso eu estou falando isso, né? Então, assim, quando você construir uma casa, você vai na casa de material de construção e você compra um monte de coisa lá, né? Tijolo, cimento, revestimento, um monte de coisa mais, né? Mas só que uma construção espiritual, ela é feita com as coisas de Deus, com o reino de Deus, que é amor, alegria, perdão. Olha, então esses são os materiais de construção que Deus coloca à nossa disposição. E Paulo falou que Deus está construindo em nós um edifício bem ajustado para que Ele possa fazer morada. Então, esse tempo que vocês estão passando aqui, vocês estão fazendo o quê? Vocês estão pegando material de construção para construir a vida de vocês, para Deus fazer morada. Então, Deus quer habitar. Quando fala Deus fazer morada, Ele quer que nós sejamos a boca dEle, Ele quer que nós sejamos os braços dEle, para que a obra dEle seja feita. Então, assim, vocês são essas pedras vivas nas mãos de Deus para fazer a obra de Deus, para construir edifícios. Você crê nisso? Amém. Então, assim, a gente precisava compartilhar isso com vocês e agora a gente vai entrar verdadeiramente no que a gente quer falar. A gente pode começar a pregar, então, agora? Ai, que bom. Foi tremendo, né, o que o pastor estava falando sobre os filhos, uma parte bem prática. Né, nós sabemos, e quando nós escolhemos isso, restaurando o relacionamento familiar, é que nós cremos que Deus tem um propósito em tudo. E enquanto ele falava, né, veio Malaquias, eu não sei se dá para vocês, olha só, Malaquias diz, e Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição.
né? Nós vimos aqui o quanto é, às vezes, difícil essa questão de relacionamento, pais e filhos, principalmente hoje, né? Nós sabemos que a mídia, todo esse avanço científico aí, tecnológico, ele tem afetado, sim, as nossas casas. Eu costumo falar, quando nós criamos os nossos filhos, a gente não tinha nenhum tipo desses problemas. Eu não posso imaginar um dia um neto meu com o celular na mão. Porque é uma coisa assim que dá medo. A gente costuma falar que, por exemplo, no recreio, no colégio, tem 2 tipos de escola, né? A escola da sala de aula e a escola do recreio. Então, coisas que os nossos filhos vão ser afetados porque nós temos vivido dias maus. Mas a palavra de Deus diz aqui, são as últimas palavras aqui do Velho Testamento, isso aqui é uma promessa. O Senhor está falando que Ele vai converter primeiro o quê? Os nossos corações aos nossos filhos. Então, esse papel começa com a gente, como pais, né? E o Senhor deseja isso, por quê, queridos? Porque esse legado que nós vamos deixar para os nossos filhos começa com o coração de um homem e de uma mulher sensível, porque os nossos filhos, eles vieram depois da gente. Então, nós precisamos buscar de Deus essa sabedoria para converter o nosso coração ao coração deles. Tá. Esse capítulo de Malaquias, né, capítulo 4, versos de 4 e 5, né, quando fala sobre esse texto aqui, que ele enviaria o profeta Elias nos últimos dias. Né? Então, aqui está falando da pessoa de Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que acontece aqui, ele diz assim, então, converterá o coração dos pais aos filhos. Depois, então, o coração dos filhos vão ser convertido aos pais. Então, significa que a responsabilidade de converter o coração, o primeiro coração que precisa ser convertido, são dos pais. A gente ouviu bastante o pastor Christian falando sobre isso aqui hoje, né? Tremendo, né? Todas as abordagens que ele fez, né? Todo ensinamento, tudo que ele falou sobre isso. E, assim, a gente gostaria de trazer uma parte bem prática, nesse sentido. Vai falar hoje ou amanhã? A gente quer botar São Paulo dentro de Itatiba, né? Não vai dar certo, né? Então, quando fala sobre isso, né? Dessa conversão, assim, como que você ganha o coração de alguém? Só falando? A gente entendeu que você ganha o coração de alguém quando você gasta tempo com essa pessoa. E o que Jesus fazia com os discípulos dele? Onde Jesus ia, ele carregava os discípulos com ele, não é verdade? Então, assim, aquele momento, aquele tempo que Jesus passava com os discípulos, criou entre eles um relacionamento profundo. E tão profundo que chegou a um ponto que alguém questionou ele lá, Senhor, que dura são, Pedro, né? Senhor, que dura são essas suas palavras. Aí Jesus falou, vocês querem ir embora também? Pode ir. O que Pedro falou assim, Senhor, onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, se a gente perceber, eles estavam andando já há um tempo com Jesus tão precioso que eles não tinham mais para onde ir, porque criaram um vínculo muito forte com ele. Vamos trazer isso para dentro da realidade da nossa casa. Qual é o quadro hoje da família brasileira, onde a mulher trabalha fora, e o marido também trabalha fora? Cada vez mais tem crescido o número de creches, não é verdade? Então, tem sido terceirizado a criação das crianças. Não estou falando isso aqui para colocar culpa sobre a vida de ninguém. Estou falando isso é uma realidade da sociedade brasileira, o mundial, vamos dizer assim, né? Então, como que você pode criar relacionamento com pessoas da sua casa se você não tiver um tempo de qualidade com elas, né? Então, eu lembro que meus filhos foram criados foram criados na igreja e assim, nasceram na igreja, frequentando a igreja, e filho de crente, né? Tinha dia que as crianças falavam assim, o que tem hoje na igreja? Né? Porque todo dia nós tínhamos atividade na igreja. E os nossos filhos foram crescendo. Um dia a gente estava sentado na hora do almoço, o nosso filho mais velho passou direto, entrou no quarto, fechou a porta. E a gente não entendeu nada. O que está acontecendo, né? Então, a gente começou a descobrir um monte de coisa ruim que estava acontecendo. E a gente falou assim, como que nós vamos ganhar o coração dos nossos filhos? Por isso que esse versículo que vocês escolheram faz tanta diferença, né? Não foi do encontro, né?
Ah, foi a gente que escolheu? Mas eles pediram para a gente escolher, não foi? Desculpa, Paulo. Então deve ser por isso que foi escolhido. E o que nós fizemos? É uma coisa prática que nós gostaríamos que, se vocês pudessem colocar isso em prática, assim, existe uma diferença entre você falar e ensinar, não é verdade? Você falar é uma coisa, você ensinar é outra. Então, nós queríamos ensinar isso para vocês, né? Talvez alguns já façam isso aqui. Então, assim, qual seria a nossa maneira de ganhar de volta o coração dos nossos filhos, já que Malaquias falou que nós teríamos que ganhar o coração deles primeiro, converter o coração deles. Então, nós estabelecemos na nossa casa, toda quarta-feira seria a noite da família. E Liana... Alguém aqui faz um dia especial da família? Muito bom, os pastores fazem. Outro casal, outro... Não acusa ninguém não, Liana. Eu sei. Não, mas eu estou falando que ele já sabe. Estou brincando. Então, o que nós fizemos? Escolhemos a quarta-feira, então... Aí falamos para ele assim, hoje à noite vai ser a nossa noite da família, né? Aí Liana botou aqueles, sabe, aqueles copos bonitos de cristal, aqueles pratos maneiros que você só coloca para visita, né? Aquele negócio todo, botou tudo na mesa. Ele falou assim, quem vai vir hoje? Não, são vocês mesmo. Aí não apareceu ninguém. Só nós dois jantamos aquele dia ali, né? E oramos pela vida deles, né? Assim, Senhor, por fé. Aí chegaram tarde da noite, assim, quem teve aí? Disse, ninguém, só nós dois, a gente está esperando vocês não apareceram, né? Estava naquela fase de adolescência para jovem, né? Aí chegou na outra quarta-feira, só a gente vai ter de novo a nossa noite da família. Você de novo? Uhum. Aí naquela quarta-feira só apareceu um, os outros dois sumiram, né? O que ficou, falou assim, o negócio foi bom. O negócio foi bom, a merenda foi boa. Vocês perderam, hein? Na outra quarta-feira apareceu dois e o outro sumiu, né? Aí os dois falaram assim, o negócio foi muito bom, né? Muito bom mesmo. Aí na outra quarta-feira apareceram os três e a partir daquele momento nós começamos a fazer a nossa noite da família com o intuito de ganhar o coração dos nossos filhos. E a gente fez o seguinte trato. Era diferente, não era um culto doméstico, era um tempo da gente conversar e ouvir deles o que estava acontecendo. E a gente deixava eles, a gente criava um ambiente para ouvi-los. Ninguém falava de nota de colégio, ninguém cobrava nada, ninguém dava bronca de nada. É conversa, jogando conversa fora mesmo. Nem de igreja a gente falava, para você ter uma ideia. Né? Então, porque aquilo já era um problema para eles, né? Nós não sabíamos disso, né? E eu achava que eu estava sendo um super pai, né? Porque desde pequenininho, né? Com 4 anos eu dava uma faca Amazonas para eles, né? A minha sogra queria me matar por causa disso, né? Então, eu ensinei a fazer fogueira, acampar, mergulhar, voar, andar de moto, tudo. Com 10 anos, eu dava uma moto de cross para eles, imagina? 10 anos de idade, né? Meu filho falou assim, você era maluco, eu estou com filho de 11, não tenho coragem nem de dar uma bicicleta para ele, quanto mais uma moto, né? Então, você vê como é que eu queria que vocês fossem um homem, né? Então, mas só que eu achava que era um pai presente, mas eu era um pai presente, mas, ao mesmo tempo, eu era ausente, porque a gente casou com 2 coisas, querido. A mão na frente ou outra atrás, né? E com 3 anos de casado, a gente já tinha os 3, né? Porque nasceu um atrás do outro. E naquela época era fralda de pano, não era essa fralda descartável. Tudo muito difícil, né? E o Cláudio ficou desesperado. 3 boas. Assim, como é que eu vou tratar dessa gente? Eles começaram a comer e não parava mais. Todo dia comia. Será que eu vou dar conta desse negócio, né? Eu só pensava em trabalhar. Eu só pensava em trabalhar. Cláudio era bem workaholic, né? Eu só trabalhava muito. Nem sabia o que era esse negócio que você falou. De tanto que trabalhava. Né? E as coisas da igreja, o primeiro grupo familiar era na nossa casa. Enchia de gente na nossa casa. Que as crianças da igreja pulavam em cima do nosso sofá, pintavam e bordavam. A Liana ficava desesperada, ela novinha, com 3 filhos. Imagina? E era aquele clima, né? Então, foi nesse ambiente que essas crianças nasceram e foram criadas. Aí, chegou nessa época, começou a acontecer esse negócio. Então, nós começamos a estabelecer a noite da família. E a gente começou a falar assim, olha, o que vocês querem fazer na próxima quarta-feira? Eles começaram a ser exigentes. Nós queremos ir para o boliche. Eu falei assim, onde é que fica esse negócio, gente?
Era caro, né? Você tinha que botar um sapatinho diferente e o dinheiro meio curto, né? Assim, a gente foi lá, não, vamos investir na vida dos nossos filhos. Outra semana, o que vocês querem agora? Japonês. Não tinha nenhuma opção barata, só coisa cara, né? Mas o propósito vai valer, né? E o tempo foi passando, né? E teve uma vez que um final de ano, nós vamos passar o final de ano lá na casa da avó de vocês, passar um tempo lá. E depois de lá nós vamos para a Serra do Caparaó, né, para uma pousada lá. E a gente arrumei um reboque, colocamos as motos ali em cima, né? E fomos todo mundo para lá, para casa da sogra, né? E lá nós ficamos 3 dias na casa da mãe de Eliana lá, um tempo de comunhão. Saímos dali e fomos para Minas, lá na Serra do Caparaó. E a gente estava lá, subiu montanha, desceu montanha, aquele agito todinho, andando de moto, meio daqueles cafezais lá, um tempo muito bom com eles, né? Que já tinha bem estabelecido esse vínculo com eles. Aí, só que, um dia, de manhã cedo, a gente estava tomando café, eles falaram assim, o que nós vamos fazer na noite da família? Era quarta-feira. Era uma quarta-feira. Olhei para a Liana, tipo, caramba, nós estamos 10 dias na noite da família. Eu falei, o que nós vamos fazer na noite da família? Aí Deus falou assim, vocês já ganharam o coração deles. Amém. A gente foi obrigado a fazer a noite da família. Chupando um picolé numa quitanda lá. Assim, estava lá num fim de mundo, onde a gente vai comer alguma coisa, né? Aí pegamos o carro, descemos no meio pela estrada fora, fomos procurar um lugar para comer alguma coisa, para comemorar a noite da família. Achamos aquela quitandinha que vem de agulha, avião e fubá, canhão, sabe? Tem tudo lá. Aí lá, a única coisa que tinha lá comestível era um negócio de picolé de noite. Cada um pegou um picolé, a gente sentou naquela mesa lá e ficou chupando picolé. Aquela foi a nossa noite da família. Quer dizer, Deus devolveu o coração deles para a gente. Hoje eles são casados, sabe que não pode separar, senão vai morrer, né? Sabe? O último mais velho, então, ele falou assim, eu não quero casar, sabe por quê? Que eu sei que não vou poder separar. Eu falei, isso mesmo. Então, se eu digo que você casar, você trata de não separar, não, porque vai dar problema, né? E Deus nos deu, então, 6 netos, né? E a gente estava até comentando ali acho que com o Paulo, né? Que a gente criou eles para viver, assim, dar asa, né? Só que eu caí na besteira de dar uma casa para cada um perto da gente na chácara, né? Aí tá tudo perto da gente, o neto que mora mais longe, mora 70 metros. Abre a geladeira, você, vovó, você não fez compra ainda não? Então a gente pensou que a gente, uma vez eles casados, nossa despesa ia diminuir, aumentou para caramba, porque não sai de lá. Lá é o mercado da família. Então, quando a gente fala isso, por que a gente está falando? A gente sabe que a gente tem que escolher hoje em quem a gente vai servir. Quando a gente serve ao Senhor, o Senhor vai agradar o nosso coração. Nós não podemos desistir dos nossos filhos. Não podemos desistir da nossa família. Como Josué falou, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Querido, o Senhor quer esse legado, o Senhor tem levantado a nossa vida para trazer essa bênção. Hoje, sabe o que eu vejo nos meus filhos? Na verdade, eu queria que um fosse levita, pastor, hoje outro fosse pregando. Cada um tem um ministério, cada um trabalha numa coisa diferente. A vida deles eles amam vidas, eles amam abençoar vidas. Eles são homens, eu sempre falei isso com o Cláudio. Cláudio, eu me sinto uma pessoa muito realizada. São homens que se importam com pessoas. São homens que se importam em abençoar vidas. Eles não são materialistas, não são nada, ao contrário, eles tiram o sapato na rua, vai a pé e vai dar para alguém. São pessoas que sabem amar vidas. Então, essa como o pastor falou, né, a decisão da gente escolher hoje quem a gente vai servir, porque os nossos filhos vão servir ao Senhor. A obra que Deus começou na nossa vida, que Deus vai completar sobre toda a nossa geração, mas isso é um assunto que a gente vai estar falando amanhã, daqui de manhã, sobre o legado, né, sobre as famílias. Então, o que sustenta uma casa é a presença de Deus. A gente estava aqui escutando, né, esse casal novinho aqui falando do Pais para toda a vida. O que o Casados para Sempre faz? Querido, Casados para Sempre, ele não faz nada se Jesus não fizer alguma coisa. Né? Então, o que é só um instrumento, é uma ferramenta da palavra de Deus.
Mas muitas vezes as pessoas ouvem e não querem praticar, não querem viver. Então, nunca é tarde, porque toda decisão nossa, toda escolha que a gente faz hoje, a gente não vai refletir só na nossa vida, mas a gente vai refletir por gerações. Amém? Então, eu acho que tem um outro aí. Deixa eu ver. Isso. Hoje, o nosso maior desafio é a missão de levar a palavra de Deus para famílias, né? A palavra de Deus tem poder de restaurar vidas e família. Só Ele pode mudar os relacionamentos familiares. Só Ele pode mudar o relacionamento, né, de marido e mulher. E é sobre isso que a gente quer falar, sobre prioridades, né? Que o Senhor quer. A gente tem que aprender que tem prioridades na nossa vida. Por exemplo, filhos são bênção, filhos são herança, filhos são flechas, né? Os nossos filhos hoje vão em lugares que nós nunca pensávamos em ir, né? Por quê? Nós lançamos os nossos filhos, então eles são usados em determinados lugares, em determinado trabalho, para mudar a história de alguns lugares e de algumas pessoas, amém? Então, só que a gente precisa entender que a gente precisa estabelecer os relacionamentos corretos. Por quê? Nosso primeiro relacionamento, a nossa primeira aliança, a nossa primeira unidade deve ser com quem, queridos? Com o Senhor. Porque antes de eu ter uma aliança com o Cláuber, eu tenho uma aliança com Deus. Por isso que a gente não precisa se preocupar e ficar vigiando um ao outro. Porque se ele quebrar a aliança com Deus, ele vai estar quebrando comigo automaticamente. Não é verdade? Então, marido, seja intercessor da sua mulher. Seja aquele que cuida. Mulher, seja uma intercessora do teu marido. Nós precisamos cobrir, queridos, aquilo que o pastor estava falando aqui hoje. Isso aqui, olha, isso aqui tem sido uma destruição em muitas famílias. Tem pessoas que estão brincando com o diabo. Sabe aquele de brincando com filhote de leão? Está brincando, começa assim, está à toa. Oi, boa tarde. Querido, por causa de um boa tarde, uma maneira com que se fala aqui, as pessoas estão acabando com os seus casamentos. Estão acabando com a sua vida com comunicação. Né? Em Lucas 10, 27, né? Diz assim, olha, a isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças e de todo o teu entendimento. O primeiro relacionamento que precisa haver para ter uma restauração familiar, eu acho que o pessoal da mídia pode passar direto isso, primeiramente com Deus, né? Então, se a gente não tiver essa relação com o Senhor, né, a gente vai quebrar os outros relacionamentos. Como a gente vai ser um pai de tantos desafios, se a gente não tiver sabedoria do alto para as nossas vidas? Se a gente não buscar, sabe por quê? Como ele falou também, cada filho é um filho. Não compare o seu filho com o filho de ninguém. Não compare um filho com o outro. Cada filho, você vai ter uma estratégia diferente, você vai ter um tempo diferente, né? E o nosso relacionamento também, querido, valorize o que você tem. Valorize o que Deus tem te dado, a tua casa, a comida que não tem faltado, um coração grato a Deus. Eu vejo que a gratidão é o que nos agrada o coração do Pai. Não é isso? Não é bom ter tudo, a gente tem um filho, todos eles são muito gratos, todos são muito queridos, assim, reconhecem o estudo, reconhecem todo o sacrifício que nós fizemos para a gente dar o melhor para eles, né? E a gente sabia que o melhor não era só dar um bom tênis, uma boa... Não, a gente sabia que o melhor era dar a palavra de Deus para eles. Não eram coisas, mas era fazer deles um homem segundo o coração do Senhor. Então, a gente precisa se relacionar com esse Deus que nos criou, que criou a família, que criou o casamento, para que a gente possa fluir e que essa bênção venha sobre a nossa casa. Então, Deus precisa ser o nosso deleite. Sabe por quê, queridos? Quantos de nós, às vezes, a gente quer do nosso cônjuge que ele supra todas as nossas necessidades? E quantos já ficaram frustrados? Porque o nosso cônjuge não consegue suprir todas as nossas necessidades. Só quem pode é Deus. Então, a gente consegue assim, né, um pouco. A pessoa consegue falar, consegue te agradar, mas não vai suprir. Porque o Cláudio não é Deus na minha vida.
A primeira pessoa que a gente tem que ter na nossa vida é o Senhor, é o nosso trabalho com ele, com o que a gente faz para Ele, né? Quando nós amamos, escolhemos Ele, a palavra diz que a graça do Senhor nos basta. Então, às vezes, a gente está pensando assim, Deus, mas eu queria tanto que o meu marido agisse de uma maneira diferente. Você tem um pai que pode acessar o coração dele. Você tem um pai que pode acessar o coração dela. Entende? Às vezes, a gente quer mudar o outro pela nossa força, não é verdade? A gente quer mudar e quer fazer com que o nosso cônjuge faça aquilo que a gente quer. E a gente esquece que quando a gente busca a Deus em primeiro lugar, aquilo que você não está conseguindo, porque não é no teu braço, não é na tua força, é no Senhor. E o Senhor vai te sustentar. Então, amar a Ele com toda a força, com todo o coração, com toda a alma, também as outras coisas vão ser acrescentadas. Tem alguma coisa, eu vejo que hoje, o que Deus colocou no nosso coração é um tempo assim, olha, eu queria que a partir de agora você começasse assim, o que eu posso melhorar no meu relacionamento com Deus? O que tem sido de prioridade a minha vida espiritual? A minha vida com Deus, a minha vida devocional, a minha vida de oração. O que eu tenho agradado o Senhor e o que eu posso fazer para agradar mais ao Senhor? Sabe, o Senhor, né, Jesus é aquele que tem intercedido ao Pai por cada um de nós. Onde você é fraco, a palavra diz que você é forte. Se você é fraco em alguma área, na tua vida conjugal, na tua vida como pai e mãe, saiba que o Senhor vai te sustentar. E Ele vai te ajudar, né? E aí tem a segunda prioridade. Antes da segunda prioridade, eu queria falar só um pouquinho sobre... Quando fala assim, amar a Deus acima de todas as coisas, é assim, no meu entendimento, é assim, amar o que Deus ama. Então assim, eu amo a Deus. Então, você vou levar cafezinho na cama para Deus, né? Vou levar um bom café da manhã para Ele. Deus quer café, querido? Deus quer que a gente vá lá na cama dele. Então, quando fala de amar, não fala de um sentimento. Amor, o amor de Deus fala de atitude, fala de decisão. Então, esse amor que é propagado, ele confunde a mente de muitas pessoas como sendo um amor sentimento. Tem dia que eu amo, tem dia que eu odeio. Uma vez um cara falou para mim assim, hoje você está sendo Deus na minha vida, de repente amanhã você vai ser o diabo. Eu falei assim, por que você está falando isso? O que você está fazendo na minha casa aqui, o serviço que você está prestando aqui, eu estou maravilhado. Mas se você fizer alguma besteira, vai ser uma praga. Assim mesmo. Eu comecei a entender assim, pô, então esse camarada não me ama, né? Ele está interessado no que eu posso oferecer para ele. E se algum momento eu não fizer o que ele está querendo, eu vou ser uma praga na vida dele, eu vou ser o diabo na vida dele. Então, assim, porque essa é a visão do mundo. Então, assim, amar a Deus significa o que Deus ama. Eu vou amar o que Deus ama. Eu sei que com homem isso não acontece, muito com mulher. Né? Mulher recebe um presente, que lindo! Qual loja você comprou que amanhã eu vou lá trocar? Não, que isso. Homem, você pode dar uma camisa maior que ele veste, ele vai vestir, que legal, que vai vestir mesmo, vai ficar agarrado ali dentro daquela camisa, não está nem aí, né? Então, assim, como que você agrada uma pessoa? Você vai dar a ela o que ela gosta, não é o que você gosta. Então, assim, como que nós sabemos o que Deus gosta? Então, eu tenho que amar o que Ele ama. Se eu quiser amar a Deus de todo o meu coração, eu preciso descobrir o que Deus ama. Deus ama os seus filhos. Deus ama aqueles filhos que estão longe, a ovelha perdida. Quem lembra dessa história aí que está na Bíblia? Então, quando ele fala assim, e o filho pródigo? O que Deus está querendo dizer com isso? Qual a mensagem que Ele está passando para a gente? Então, ele fala assim, olha, eu amo meus filhos, principalmente aqueles que estão perdidos, que não me acharam, estão em trevas, estão andando segundo o curso desse mundo, estão tateando, estão tentando me achar, e não estão conseguindo. Então, assim, o amor de Deus está sobre essas pessoas, não é verdade, queridos? Então, assim, como que eu descubro o coração de Deus? É quando eu começo, então, a ler a palavra para entender o coração de Deus. Confesso para vocês que até um tempo atrás, quando eu li o Velho Testamento, eu pulava um monte de páginas, abriu um buraco no chão, foi Coreia, a família matou todo mundo, gente, 20 mil, 14 mil sapecados ali na hora, que Deus ruim.
né? Eu passava correndo, isso não podia estar escrito na Bíblia, né? Olha o que Davi fez, mas que cara danado, não tinha o que fazer. Percebe, está lavando roupa, está ali dando bobeira, então, por favor, vazava dali para fora, né? Eu vi esse Deus ruim ali. Mas depois comecei a entender bem, né? Porque a gente está com um propósito lá agora, né? De ler a Bíblia num ano. E é muito legal, né? Antigamente eu lia, não dava satisfação para ninguém, mas agora inventaram um negócio lá na nossa célula, né? De você ler e você compartilha todo dia. A gente está lendo a Bíblia toda falada. A gente está falando o que Deus falou com a gente. Fiscalização diária do negócio, né? Se você não faz, você está passando mal, tem algum problema, está viajando, o que houve com você, né? Você não leu, né? Então, assim, você tem que ler e compartilhar. Ler e compartilhar. Né? E quando alguém começa a não compartilhar, já sei que não está lendo, né? Mas você não pergunta por educação, porque teu irmão, você tem que amar seu irmão, então você tudo bem, né? Aí, o que está acontecendo? Isso me levou a me aprofundar mais ainda. Aí, isso é que eu descobri do Deus de misericórdia que está no Velho Testamento. Então, eu falei assim, poxa, então, tá, o povo de Israel, os filisteus cercaram. Eu falei assim, mas Deus vai arrebentar com o povo de Israel. Não, ele estava dizendo assim, olha, quando vocês começam a adorar deuses estranhos, quando vocês começam a se desviar da minha presença, eu cerco vocês de inimigo para lembrar vocês que eu sou o teu Deus. Gente, olha. E fala assim, ó, se vocês se arrependerem, se vocês voltarem para os meus caminhos, se vocês obedecerem os meus mandamentos, eu vou abençoar, vou abençoar, vou abençoar. Mas se vocês não fizerem isso, eu vou deixar a maldição vir sobre a vida de vocês. Mas não para amaldiçoá-los, mas para lembrar vocês que eu sou o teu Deus. Queridos, aí você começa a ver, desde Adão. Por que Deus tirou Adão e Eva de dentro do Éden? Porque se eles permanecessem lá, naquele coração ruim de Eva, de em vez de estar lavando roupa, estar conversando com o diabo, né? Se eles comessem... Que é isso? Cismou que a pessoa tem que ter um tanque de roupa, gente. Que é isso? Distrai mais, né? Que é isso? Máquina, você bota a bater e vai embora. Tanque, você tem que estar ali. Que é isso? Então, vai que ela come da árvore da vida. Ela não ia morrer nunca mais, está aí perturbando a gente até hoje, né? Então, assim, tirou elas de lá por misericórdia. Adão omisso. Eu que estou falando agora. O bastão da fala. Então, vocês estão entendendo? Então, assim, como que você vai conhecer o coração do seu pai? Orar aquela oração, Jesus, papá, amém, manda churrasco para dentro, ou assim, Jesus, Dudu, amém, toma roncar. Não. Gastar tempo, né? Tempo de qualidade. Jesus gastou tempo com os seus discípulos. Né? Deus queria comunhão com Adão uma vez por ano, querido? Todo dia de tarde. O que a Bíblia está dizendo? Assim, o que Deus está falando para a gente através da palavra dele? Quem é esse Pai amoroso? Quem é esse Pai bondoso? Quem é esse Pai misericordioso? Como que eu vou servir uma pessoa que eu não conheço? Como que eu vou morar a eternidade com uma pessoa que eu não sei quem é? Como vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, assim, eu entendo assim que o clamor de Deus nesses dias é um clamor tão profundo, porque Deus está vendo o que está acontecendo. O mal está se multiplicando numa velocidade tão grande que a igreja não está acompanhando isso, não está acompanhando. Quando eu digo a igreja, somos nós não estamos acompanhando a maldade que está se esparramando com tanta velocidade. Eu acho que por isso que os dias serão abreviados, porque senão nem a gente vai suportar tanta pressão, né? A gente ficou sabendo agora que vai ser dado início a uma campanha de vacina do Nordeste descendo, né? E vão ser obrigadas, as crianças vão ser obrigadas a ser vacinadas e os pais também. No peito e na raça, não sei se isso é verdade. Tá bom. Vamos mudar. Então, picadinho, né? Então, eu fiquei imaginando, meu Deus, se esse povo chegar lá em casa, catar um neto meu, eu vou desconverter na hora. Então, me leva, Senhor, antes, né? Para não pecar, né? Então, assim,
como que a gente pode contrapor isso? Eu não sei, mas assim, o que a gente puder fazer para que Deus assim alcance, né, a misericórdia dele alcance essas pessoas, né, o máximo que puder, né? Tem até uma história que é falada no Casados para Sempre, né, que fala que no México uma vez teve uma tempestade lá muito grande no mar, né, e jogou muitas estrelas para fora na praia. Disse que tinha uma pessoa pegando aquelas estrelas e jogando de volta para dentro d'água antes que elas morressem, né? E uma pessoa e falou assim: ó, você está perdendo o seu tempo. Olha milhões de estrelas que estão por essa praia fora. Você não vai dar conta de salvar todas elas, mas essa não vai morrer. Essa não vai, 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 essa não vai. É desse jeitinho, ó. Muitas pessoas vão sucumbir. Mas aquelas que vocês tocarem, essas não vão, essas não vão, essas não vão, essas não vão. Olha que tremendo, querido. Você fala da prioridade? Então, aí a segunda prioridade, né, que deve ser com o cônjuge. Sabe por quê, filho? Às vezes, nasce um filhotinho na nossa casa e a nossa tendência, né, nós temos aqui um sistema familiar quando a gente casa, o homem e a mulher. E, às vezes, nasce um filhote e aquela criança começa a ser o reizinho da casa. E aquela criança muda o tempo, o casal não tem mais um tempo com eles, a esposa não pensa mais um pouco nela, a gente deixa aquele papel de marido e mulher, a gente veste o de pai e mãe, e a gente começa a ficar no pai e mãe. Mas isso não está no coração de Deus. Primeiro a gente tem que ter uma vida com Ele, a nossa primeira aliança é com Ele, depois é com quem? Ó? Sabe por quê? Casais saudáveis, né, são filhos saudáveis emocionalmente. Porque o casal, quando ele está bem um com o outro, os filhos vão estar bem. Isso é segurança para o filho. Isso é segurança quando você sai e fala assim, vamos sair, vamos jantar. Né? Aqui o pastor não estava falando da filhinha, que legal, vocês saíram. Queridos, é muito importante. O casal ele precisa ter um tempo de qualidade e os filhos precisam ver isso. A palavra de Deus diz em Efésios 5:30. Deixa eu aqui. Efésios 5:31 diz: eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Isso é bíblico. Quando fala de casamento, a gente está falando, aqui está falando grande esse mistério, porque em Gênesis a Bíblia fala do casamento, em Apocalipse termina com o casamento de Cristo com a sua noiva. É tão sério isso de casamento, que Deus coloca a gente dentro do casamento para a gente entender o propósito de unidade que Ele quer nas nossas vidas. E a gente precisa ser um para que nada entre aqui, olha. Então, os filhos são bênção. Eu lembro que as crianças eram pequenas, mas eu não deixava de almoçar com o Cláudio. O Cláudio chegava da obra, a gente tinha hora de almoço, ele almoçava de 11 a meio-dia. Eu pegava o bebê pequenininho, amamentava, almoçando com ele, mas eu sabia que aquele tempo era importante para mim e para ele. Eu colocava isso como prioridade. Quando a gente ia para o encontro de casais, a gente estava investindo no nosso casamento, para os filhos entenderem o quão importante é o casamento, como a gente precisa. E hoje, o que eu vejo? Eu vejo eles como bons maridos, como bons pais, são excelentes pais. Né? Por quê? Porque eles sabem da importância disso. Então, Deus usa o casamento para nos moldar a imagem de Cristo. Querido, como que nós somos diferentes? Deu para perceber já, né? Nós somos tão diferentes, eu e Cláudio, tão diferentes. E aí Deus usa a gente para poder falar assim, ó, eu moldo um pouquinho, não é muito do seu jeito, não é muito do jeito. Deus vai moldando as nossas vidas. E eu gosto desse ministério do Casados, porque é isso, é o casal fluindo juntos no Espírito. É o casal sendo trabalhado por Deus. Sabe por quê? Seria tão fácil para mim eu estar sentada ali. Eu amo escutar ele falar. E eu fico assim, eu fico ali ouvindo. Mas Deus faz isso para trabalhar na minha vida, trabalha na dele, coitado, ele tem que esperar eu falar, né, amor? Então,
A gente trabalha e a gente fala que o microfone é o bastão da fala. Quando um está com o bastão da fala, o outro fica quieto. Por isso que a gente negocia aqui. Então, o que eu vejo? A prioridade. Marido e mulher têm responsabilidade, têm papéis diferentes. Né? Esses dias eu ouvi até um movimento que está tendo de homens, eu nem sei se vocês conhecem, mas um amigo nosso está fazendo. Por quê? Para trazer o homem de volta a esse papel que Deus colocou ele. Amém, mulheres? Nós sabemos, às vezes, a gente pode ter, quantas mulheres, às vezes, estão numa posição de trabalho, estão ganhando bem, mas isso não tira ela do propósito de Deus, que é ser submissa ao seu marido. Uma mulher que se submete, uma mulher que entende que o marido é o cabeça, né? E o marido que assume a responsabilidade de sacerdote. Sabe, o papel do homem é fundamental. Hoje, então, na psicologia, a gente vê muito isso, como que fala da importância desse homem, da figura masculina na vida de uma criança, tanto menina quanto menino, principalmente porque a gente sabe que até 5 anos, né, que vem o período do Édipo aí, a criança vai estar ali resolvida na sua sexualidade por causa da figura do pai. A figura do pai é muito importante na educação dos nossos filhos. Então, o marido, né, na sua responsabilidade, um marido que não domina, mas que lidera. Um marido que serve a sua casa, um marido que cuida da sua família. Eu sempre me senti muito cuidada pelo Cláudio, eu sempre me senti protegida por ele. Eu lembro que quando eu batia de carro, até que eu não batia muito não, né, amor? Só umas 3 vezes. Eu acho que eu bati umas 3 vezes. Aí eu lembro que eu falei assim, antes do seguro, antes de polícia chegar, não, meu marido está vindo, espera aí. E eu falava, amor, bati com o carro. Ele fala, não tem problema, Leandro. Porque, como é que é? Lanterneiro? Lanterneiro precisa. Aqui é funeleiro? Mas lá é lanternagem, né? Ele falou, ele precisa ter filho para criar, precisa ganhar dinheiro. Aí ele me dava uma força, eu nem ficava triste. Né? Ele pagava as coisas, eu achei uma benção. E aí, sempre foi assim, né, amor? É isso. Aí... E a questão da mulher ser auxiliadora. Queridos, nosso papel é esse. Nós estamos aqui para auxiliar. Nós somos aquela... O Cláudio fala que eu falo que a gente é o radar, o Cláudio. Mas às vezes o radar está embaçado. Radar está embaçado nada. Então, a gente realmente ajudar, ser companheira. Queridos, que tranquilidade. Olha só, essa experiência que o pastor estava falando, quando nós casamos, que ele falou com uma mão na frente e outra atrás, né, nós fomos morar, eu lembro que a casa tinha um vermelhão, eu gostava de encerar aquilo, passar enceradeira, para ficar igual um espelho. Eu amava aquela casa, era uma casa super simples, nós fomos morar lá. E aí, o que acontece? Mas o Cláudio, ele saía para trabalhar, chegava... E como eu falei para vocês, com 10 meses de casado, eu esquecia de tomar remédio. De 17 anos que eu casei até 21, eu tinha os 3 filhos. Né? Porque eu esquecia, quando eu vi, eu já tinha um filho, quando eu vi o outro filho. Tinha que ter tomado fosforzol antes. Não, até hoje eu sou péssima para remédio. E aí, o que aconteceu? Mas o Cláudio, ele falou, Liana, vamos fazer o seguinte, é um acordo, querido, cada casal tem o seu acordo, amém? Então, o que deu na minha casa, pode ser que não é na tua, mas tem que entrar acordo. Aí, o que nós resolvemos? A gente não tinha carro, a gente não podia sair para comer pizza. Hoje eu falo com as minhas noras e meus filhos, né? Porque viaja para cá, viaja para lá, não consegue ficar sem ir num restaurante mais caro. Eu falei, nossa, vocês são felizes, não sabem. Já tem casa própria, a gente não tinha. Eles já começaram num padrão que nós estamos hoje, né? Porque eles começam diferente, mas a gente que é mais antigo, a gente ralou um pouco, às vezes, para ter algumas coisas. E aí nós combinamos de eu não trabalhar e ficar em casa com as crianças. Eu amava, porque eu gostava, igual que eu estava brincando de casinha. Eu amava arrumar gaveta, fazer comida. Eu amava isso. Era uma coisa que eu gostava. E eu parei de estudar, na época eu fazia comunicação, parei e cuidei. Quando os filhos foram para a faculdade, eu voltei, fiz a minha faculdade e voltei para o mercado de trabalho e hoje eu trabalho. Se eu tivesse que começar tudo de novo, e apesar de que eu nem ligo tanto para trabalhar, você sabe disso, né, amor? Eu gosto de ficar... Eu amo esse negócio do marido ser o provedor. Esse papel
Eu não tenho problema com isso. E foi uma bênção para a gente. Né, amor? Tudo bem, acabou. Agora a prioridade, filho. A hora. Aí já passou a hora. Agora a prioridade, a terceira, só falta mais 2 e a gente vai acabar. A terceira prioridade. Os filhos. Os filhos, de Efésios 6, de 1 a 4. Você abriu, mano? Efésios 6, de 1 a 4, diz assim: Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Queridos, esse princípio bíblico é para a gente hoje. Quando fala paz para toda a vida, a gente está falando de como nós fomos como filhos, a gente vai colher o nosso papel de filho hoje com os nossos filhos. Graças a Deus, nós aprendemos o princípio de honra muito cedo na nossa casa. Mesmo sem os pais terem sido pessoas tão legais e não faziam coisas legais, mas a gente aprendeu o que é honra. Então, olha, uma coisa que eu tenho para vocês, eu não sei se alguém aqui tem alguma questão com pai e mãe, mas se tiver, arruma isso, porque isso atrai maldição para a pessoa. Então, aquilo que a pessoa não quer fazer, porque o pai fez, se ela não vigiar e não perdoar o pai, e liberar o que passou, liberar uma mãe, a gente vai fazer, às vezes, até pior. Porque isso é promessa, isso está na Bíblia, que nós devemos honrar, porque o único é o primeiro mandamento com promessa. Então, para que prolongues o teu dia sobre a face da terra. Então, os filhos são presentes, são herança do Senhor, mas eles não estão em segundo lugar. Primeiro é Deus, segundo é o cônjuge e depois é os filhos. Sabe por quê, queridos? Seus filhos são uma bênção, mas eles vão embora. Os filhos não são nossos, eles são herança que o Senhor colocou na nossa casa para que a gente possa evangelizar, levar a palavra, mas um dia, graças a Deus, ninguém quer ter filho de 50 anos em casa, né? Ai, que lindo, filhinho de 50 anos, vai embora não, filhinho. Que isso? Filho embora, seja um bom homem, seja uma boa esposa, seja um homem de Deus, e o Senhor vai fazer. Então, pais, não duvide das promessas, nosso Deus nunca falha. Aquilo que Deus falou para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós estamos aqui debaixo de uma promessa. Famílias benditas do Senhor, amém? E nós declaramos isso sobre Itatiba, famílias benditas do Senhor, um lugar que vai ser conhecido sobre a glória de Deus sobre as famílias, querido. Porque toda vez que o inimigo tenta lançar coisa ruim, o Senhor vem com uma promessa. Então, esperar, às vezes, não é fácil. Requer o tempo, disciplina, domínio próprio, paciência, mas não tente ajudar Deus. Não faça do seu jeito, deixa Deus fazer. Só ora pelos teus filhos, leva eles a conhecer a palavra, fale duro quando eles precisam ouvir, fale com amor, porque amor é ser duro também. Amor não é passar a mão por cima não, querido. Lá em casa, eu lembro que o irmão do Cláudio, quando estava com problema conjugal, claro, eu consegui entender. Eu sempre honrei a minha sogra. A minha sogra foi uma pessoa assim que Deus colocou na minha vida. Eu aprendi muito, muito com ela, porque eu fui morar na cidade dele. Eu fiquei longe da minha família. E cedo eu fui para lá e fiquei com a família. Só que quando o irmão dele passou por uma crise conjugal, sendo pastor, já tendo um outro relacionamento, largou a família, a mãe dele abraçou porque era filho. Querida, a gente não faz isso com filho. Filho tem que ouvir o que é certo, mesmo casado. Amém? Então, a gente não pode cobrir nada. A gente tem que ser um homem e uma mulher de Deus para falar também para os nossos filhos. Então, como o Cláudio falou, né? Não se condene. Sabe, queridos, quando nós estávamos assim, quase perdendo os nossos filhos, a primeira coisa que vem é culpa na nossa vida. O que eu fiz? Eu estou em pecado? Ai, meu Deus, será que eu cuidei muito da igreja, não cuidei dos meus? O que eu fiz na nossa vida? Mas a primeira coisa que eu entendi, uma vez um pastor falou isso para mim, entrou assim, ai, como um bálsamo na minha vida. Ele falou assim, quem era o pai de Adão e Eva? Eu falei, Deus. Ele falou, Deus errou?
Eu falei, não. Então, porque ele foi cura para mim, aquela palavra. Às vezes, nós fazemos tudo direito, mas nossos filhos, eles não são robô, eles nasceram com livre-arbítrio. Mas não condene. Se tem algum filho aqui que hoje está fora da presença de Deus, não abra mão. Ore até que Deus vai fazer. E se Deus está permitindo algumas coisas que dê para tratar da nossa vida, sabe por quê? Hoje, quando chega casais, quando chega pastores, líderes sofrendo por um filho, nós sabemos o que é isso, porque nós sentimos na pele. Porque quando a gente não entende, a gente não tem nem muita misericórdia do outro. Vocês estão entendendo isso? Né? Espero que nunca ninguém passe o que a gente passou, mas tem pessoas que são más, perversas, que parece que você está quase morrendo, a pessoa vem e pisa na cabeça. Mas quando você tem alguém que te acolhe, alguém que fala, vamos, eu vou orar com você, eu vou pagar um preço pela tua vida, vou pagar um preço pela tua família, então não aceite condenação, porque o Senhor está fazendo. E nunca é tarde para a gente começar a colocar em prática tudo aquilo que Deus tem falado. Hoje é o dia de começar. O nosso dever é ficar firme nas promessas do Senhor. Acabou. Não, e o último, só para terminar, é o nosso chamado, Isaías. Dá, amor, só esse, só um, só esse. Então fala. Só vou ler. Só vai ler, então lê. Então tá bom. Isaías 61, versículo 1, diz assim. Vai ler? Você quer que eu leia? Pode ler. Pode ler? Não Então estou tá. enxergando mesmo. Ah, tá. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de prantos, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Quando a gente estava orando por vocês, né, para estar aqui com vocês, Deus me deu uma, não sei se eu posso chamar de visão, um pensamento, né? Que assim, o Brasil é muito grande, é como se o Brasil fosse a terra prometida de Deus, né, aqui para o povo de Israel, terra de Canaã. Então vocês sabem, né, que a terra de Canaã foi habitada por várias tribos de Israel, foi distribuída entre elas, entre as tribos a terra de Canaã, não é verdade? Cada tribo tinha uma região. Então assim, esse lugar aqui, Itatiba, São Paulo, aqui tem uma tribo de Israel que é responsável por cuidar dessa cidade, não é verdade? Então assim, entendam que esse lugar onde vocês criam os filhos de vocês, que vocês vivem aqui, daqui sai o pão para que vocês sejam alimentados, alimente seus filhos e a geração de vocês. Se tiver outro casal aqui de outro lugar, tome isso para a sua vida também, como o lugar que você está, é o lugar onde Deus te plantou, para você produzir, Deus tem que te alimentar, tem que cuidar de você nesse lugar. Então, assim, de vez em quando, uma tribo de Israel se deslocava para ajudar outra tribo em algum lugar da terra de Canaã prometida, para ajudar eles contra os inimigos, né? Eu entendo que, da mesma maneira que nós estamos aqui, né, que o Paulo, né, e a Flávia rodaram o Rio de Janeiro, tudo quanto é canto falando do amor de Deus, é assim, é como essas pessoas estão atravessando as fronteiras dessa cidade para um ajudar os outros. Nós somos o reino de Deus. Você crê nisso? Olha que tremendo, né? O pastor Luciano, a obra, ele estava compartilhando o que vocês estão fazendo aqui. A gente fica tão feliz, saber que tem uma tribo de Israel aqui lutando, né? Pelejando contra os inimigos, edificando a casa do Senhor, né? Trazendo vida para a vida daquelas pessoas que estão sem esperança, né? Então a gente fica tão feliz com isso aqui. Então, assim, Deus trouxe no meu coração isso, olha, essa integração, a gente atravessando, um ajudando o outro, fortalecendo todo o tempo, né? A vida de nossos irmãos por tudo quanto é canto dessa nação. Outra coisa, também Deus trouxe no meu coração. Não sei quantos já viram essa história, né? Uma história com H, não é história com E, né? É que na China, né, eles têm a cerâmica deles é muito, muito
muito perfeita, né? Assim, a melhor que tem, né? E a cerâmica é muito fininha, muito bem trabalhada. Diz que quando cai um vaso daquele no chão e que quebra, né? Para nós, se cai um vaso no chão, você pega junto e joga no lixo, não é verdade? Eles não, o que eles fazem? Às vezes tem tanto desenho tão precioso, tão histórico, o que eles pegam? Eles remontam o vaso e na emenda dos caquinhos eles colocam ouro. Então, aquele vaso quebrado, ele se torna mais precioso do que antes. Então, assim, o que a gente pode usar, né, assim, para a nossa vida? Não importa como esteve a sua vida, como está a vida de vocês, como está o casamento de vocês, como estão os filhos de vocês. Deus quer colocar esse ouro para juntar esses caquinhos, porque vocês vão ser mais preciosos desse jeito do que primitivamente falando. Amém, queridos? Sabe de que isso fala? Que esses cacos são sofrimentos que Deus permitiu que viesse sobre a vida de vocês. E esses sofrimentos fizeram com que vocês se tornassem mais valiosos. O diabo pensou que destruiu vocês, mas na realidade ele estava contribuindo para que vocês ficassem mais fortes ainda. Olha que tremendo. Então, assim, vocês olham para assim, que casal bonitinho, lá do Rio de Janeiro, vem aqui falar. Vocês não sabem quanta água passou debaixo dessa ponte. Não era para a gente estar aqui. Nós somos um casal improvável. Mas Deus, o Espírito Santo de Deus, o que ele faz? Ele pega os cacos, né? Pega as improbabilidades todas que existem e junta e fala assim, olha o que eu posso fazer com quem anda na minha presença. Querido, é bom demais. Não é verdade? Então, para que o Senhor seja glorificado em tudo, né? Então, tem uma coisa que eu queria fazer aqui essa noite, né? Eu queria primeiro que você se levantasse, né, por favor. Depois, pastor, já passo para você, tá, pastor? E assim, tem um negócio, queridos, que é o maior impedimento. Olha só, escuta o que eu vou falar para vocês. É o maior impedimento de um casal fluir e, sim, cumprir o propósito de Deus. É um negócio chamado falta de perdão, né? O que significa isso? Falta de perdão é uma coisa que entristece tanto o coração de Deus, impede que essas águas, que os rios de Deus fluam do nosso interior. Jesus falou assim, se vocês não perdoarem, eu também não vou perdoar vocês. E se você continuar brigado, as orações de vocês estão interrompidas. Coríntios, quem lembra disso lá, né? Quer dizer, quando a gente briga, Deus ama tanto o nosso casamento que ele fala assim, se vocês continuar brigado, eu não vou escutar a oração de você. Não, pode orar à vontade. Vai na igreja, faz tudo que você quiser, dá seu dia, toma ceia, faz tudo. Não estou escutando a oração de você. Verdade? Então, espera aí. Perdão é opção ou mandamento? Então, tá bom. Então, você vira para o seu cônjuge, todo mundo, porque senão se virar um ou dois, pensar, vocês estão se perdoando. Vira todo mundo. De frente para o outro. Eu ia falar que no bom casamento é feito de Deus. Pode falar. Depois você fala. Agora você vai falar assim, primeiro os homens. Eu não estou sentindo vontade, não. Mas eu entendi que é um mandamento. Fala para tua esposa. O negócio não está resolvido. Mas eu quero dizer que, por fé, eu te perdoo. Agora as esposas, por favor. Amor, eu te perdoo por todo sentimento contrário e que impede a nossa unidade. Eu sei que um bom casamento é feito de dois excelentes perdoadores. E eu decido hoje te perdoar. Amém. Agora eu quero que vocês virem para cá. Dá um beijinho, aproveita, dá um beijinho. Né? Que tem marido e está com teia de areia na boca, tanto tempo que não beija a esposa. Limpa aí a teia e dá um beijinho, né? Então, agora, vocês virem para cá. Eu quero que você abra as mãos de vocês. Você entende que agora não tem nenhum impedimento para que o Espírito Santo de Deus flua através da vida de vocês? Nenhum.
Jesus falou assim, ó, se 2 pessoas, não precisa ser mais que 2, não, 2 pessoas, eu entendo que é um homem e uma mulher, um esposo e esposa, concordarem, olha o que ele fala, com qualquer coisa sobre a face da terra. Mateus 18, 19. Jesus falou, tudo que nós pedimos a Ele, Ele vai fazer. Ele fala assim, ó, o que vocês desligarem nessa terra, vai ser desligado no céu. E o que vocês ligarem nessa terra, vai ser ligado no céu. Queridos, é Deus falando para vocês. É a palavra falando para vocês. Vocês estão entendendo o poder que existe nisso? Agora, como que o diabo consegue minar essa palavra, fazer com que ela não se torne nada no nosso coração? Quando existe falta de perdão, quando essa unidade é quebrada. Onde está o segredo? Na unidade. Unidade você aprende de uma hora para outra, você constrói. Para cada problema que se levanta dentro do seu casamento, o diabo fala assim, é o fim. E Deus está falando assim, eu estou fazendo vocês crescerem. E o diabo fala assim, não, é o fim. E Deus está falando assim, não, eu estou fazendo vocês crescerem. Imagina uma escada de maturidade. Para cada problema que Deus permite que venha sobre a sua casa, Ele está te levando para subir um degrau nessa maturidade. Sabe por quê? Deus não quer dar o reino dele para crianças, mas para um homem e para uma mulher maduro no Senhor. Amém, queridos? Então, assim, por isso que o diabo passa todo dia, ele arruma um problema entre vocês. Eu tenho certeza disso. Lá em casa é assim, não vai ser diferente na casa de você. Todo dia tem um BO. Todo dia tem um troço para pegar, não é verdade? Mas todo dia o Senhor também tem uma palavra para restabelecer a unidade entre vocês. Amém? Então, eu queria que você fechasse seus olhos, estenda a sua mão. Senhor, nosso Deus e Pai, perdoa os nossos pecados, no nome de Jesus. Senhor, a Tua palavra diz, Senhor, que aqueles que crerem em Ti, Jesus, o Senhor falou isso, Senhor. Nós estamos falando, Senhor, o que o Senhor falou. O Senhor ama quando nós lembramos a Ti sobre a Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra é verdadeira, Senhor, ela é fiel, ela é o poder manifesto, Senhor, da Tua presença, Senhor, nas nossas vidas, na face dessa terra. Jesus, o Senhor disse que aqueles que crescem em Ti, Senhor, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Senhor, sabemos que o Teu Espírito Santo habita no nosso coração. Senhor, Tu tens feito morada, Espírito Santo, em cada vida aqui, Senhor, em cada esposa, em cada casamento, Tu tens sido morado, Tu tens sido, Senhor, um hóspede constante nessas casas, Senhor, na vida dos Teus filhos. Então, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, que a partir de hoje, Senhor, Teus filhos possam ouvir o barulho dessas águas, Senhor. Senhor, comece a jorrar. Sabemos, Senhor, que é abundância de água, rios de águas vivas. Amém, Senhor, mas hoje, Senhor, começa a correr o primeiro filetinho, Senhor, que começa a correr, Senhor, da vida desses casais, Senhor, dessas famílias, Senhor, diante da unidade deles agora estabelecida, diante de um perdão liberado, Senhor. Sabemos que não existe mais nenhum impedimento, sabemos que o nosso inimigo não tem condição de acusá-los mais sobre nada, porque todos os pecados estão perdoados, Senhor. Senhor, a Tua mão está sobre os Teus filhos, a Tua palavra está fluindo no coração dos Teus filhos, a Tua palavra se torna poder quando nós colocamos ela em prática, Senhor. E agora a Tua palavra está sendo praticada, Senhor. Pai, os Teus rios estão fluindo do coração, do interior dos Teus filhos, Senhor. Pai, eu posso ouvir, Senhor, esses filetes de água já fazendo barulho nesse manancial. Senhor, como Tu fizeste lá com Eliseu, Pai, Eliseu levou lá na fonte, Senhor. Pai, o sal e o prato, Senhor. Pai, ali foi determinado, Senhor, que as águas fossem limpas, Senhor. No manancial, lá no nascedouro, lá na fonte, no começo de tudo. Cada casamento aqui nós sabemos que é um manancial, é uma fonte, Senhor. É o início de tudo, Senhor. E aí nós clamamos a Ti, no nome de Jesus. Deita o Teu sal, santifica esses casamentos, Senhor. Pai, flua, Senhor, a Tua palavra, um alimento num prato novo, Senhor, uma visão nova, Senhor. Essa visão nova, Senhor, é a revelação do Teu Espírito Santo, Senhor, é a manifestação do Teu poder, Senhor, que se manifesta através dos Teus filhos na face dessa terra. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade, assim como Jesus fez a vontade do Pai. Senhor, aqui estão os Teus filhos, Tuas fontes, Teus mananciais, que Tu separaste, Senhor, para fluir das Tuas águas, fluir das Tuas palavras, Senhor, que curam, Senhor, que santifica, que traz salvação. Senhor, em nome de Jesus, o selo do Teu Espírito Santo seja sobre a vida dos Teus filhos,
filhos, cada um que estão aqui nessa noite, em nome de Jesus, recebam de Deus o seu Espírito, o selo do Senhor, tomem posse, porque pertence ao povo de Deus, aqueles que amam a Deus de todo o coração. Senhor, derrama do teu amor, paixão por ti a partir de hoje. Senhor, que nós não venhamos fazer a tua vontade por fazer de qualquer maneira, mas por amor, Senhor, por paixão, Senhor, por prazer, por alegria, Senhor, porque esse é o sentimento que tu queres que esteja no nosso coração. Senhor, derrama, Senhor, desse teu amor sobre os nossos filhos naturais, Senhor. Não importa o que eles estejam fazendo, não importa o que eles estão pensando, importa o que eles vão fazer, importa o que eles vão pensar, porque serão, Senhor, Pai, alvos, fruto do teu Espírito Santo nas nossas vidas. Sela nossos filhos, cuida, Senhor, deles, de toda a nossa posteridade, Senhor, em abundância de vida, Senhor, porque essa é a geração que o Senhor está levantando para dominar essa terra, para ter poder sobre essa terra, para que o Senhor seja glorificado e a nossa alegria seja plena, completa, porque essa é a tua promessa sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um grande amém? Amém! Glória a Deus por isso. Volta aqui. Amém, amados? Poder sentar. O pastor falou até 2 da manhã, ainda são 15 para as 10, tá bom, né? 20 para as 10 ainda. Carinho para vocês, tá? São produtos aqui da região e tudo. Esse aqui é do Caparaó. Caparaó está no nosso coração também, o café do Caparaó. Você gosta de um café do Caparaó, né? Gente, espera um minutinho aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esses queridos aqui, para vocês terem uma ideia, vou fazer uma conta assim rápida por cima. Faz 26 anos que eles foram cooptados por Cristo para o Casados para Sempre, né? Um passarinho lá de Macuco me contou que nesses 26 anos, o estado do Rio de Janeiro, que logo que eles fizeram, eles já assumiram o negócio, né? Deus já colocou eles aí para multiplicar, como eles mesmos falaram aqui no começo, né? Nesses 26 anos foram 31.900 e alguma coisa de grupos. Glória a Deus. De Casados para Sempre. 32 mil grupos. Amém. Nós estamos falando de 160 mil pessoas. Não, 160 mil casais. Nós estamos falando de 320 mil pessoas alcançadas no Casados para Sempre, através da vida desses queridos amados. Amém. Aqui. Glória a Deus, queridos. Deus tem algo na vida deles, né? Se cada uma dessas pessoas conseguiu passar para pelo menos 5, nós estamos falando de 1,5 milhão de pessoas só. Oh, glória! Deus continue abençoando vocês de forma poderosa, viu? Glória a Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Deus abençoe, Cláudio. Amém, queridos. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Quem foi abençoado essa noite? Amém. Glória a Deus. Nós agradecemos a todos pela doce presença de cada um. E para finalizar, né, a noite de hoje, nós temos o sorteiozinho, né? Quem acha que vai ganhar aí? Antes de encerrar, né? Glória a Deus. Nós temos um brinde especial que vai ser o último brinde que a gente vai sortear, tá? Então,